pandemia é a pior coisa que aconteceu no país nos últimos 100 anos. No mundo, né? Vamos pensar Brasil. Ele lidou bem com a pandemia? Não. O Bolsonaro foi bem na pandemia? Ao contrário, ele foi mal na pandemia e prejudicou muito. Ele foi contra a vacina. A Pfizer, que não é chinês, a Pfizer falou, Brasil, gostaríamos que você fosse a vitrine de vacinação no mundo. Ou seja, imagina, a primeira vacina no mundo ia ser no Brasil. O Brasil ia falar, venham para o Brasil, a gente aqui vacina. Vamos dar vacina para 200 milhões de pessoas. A gente vai comprar vacina. A gente ia dar vacina para os outros países, ia vender para os outros países. Eles não responderam o e-mail. 11. Aí, ele é contra a vacina. Ele não disse se tomou vacina. Ele fala, quem quiser tomar, toma. Quem não quiser, não toma. Eu também não vou fazer nada. Ele não usa máscara. É um cara que, no meio da pandemia, sem a gente saber o que estava acontecendo, ele falava, é uma gripezinha e não vai acontecer nada comigo. O brasileiro sobrevive nadando no córrego, não vai sobreviver. Cara, isso moralmente, desculpa, pra mim, é o mais baixo que o ser humano pode chegar. Mas é que ir mal na pandemia é uma coisa, porque ninguém sabe lidar. Na pandemia, ninguém soube lidar. É um susto pra todo mundo. Mas esse cara foi pior. Ele apostou contra a vacina. Ele apostou contra a máscara. Ele falava, tem que encontrar todo mundo. Tem que estar todo mundo junto. Vamos lá. É um cara que imitou gente morrendo, Rica. Mas aí que... Poxa vida. Exemplo, eu sei, mas por exemplo, apostou contra a vacina. Se ele reservou o dinheiro pra comprar a vacina e comprou, ele não necessariamente apostou contra a vacina. Ele só não fez da maneira que se esperava. Não, ele não incentivou vacinação de ninguém. Não, mas isso ele começou a vacinação só porque o Dória vacinou. Se o Dória não tivesse dado a primeira vacina... Você acha que o Brasil não ia ter vacina? E claro que ia ter vacina. Mas por que precisa ter vacina 4 meses depois? Tá aqui, ó, tô doente. Vou te curar, mas daqui 4 meses. Você tá com câncer? Sua quimioterapia você pode fazer hoje. Quer hoje? Não, vou fazer daqui 4 meses. Eu entendo o que você está dizendo e concordo. Porra. Mas, por exemplo, por que as mesmas pessoas que reclamam e falam assim, porra, é um absurdo... falar da cloroquina, e eu concordo. É uma loucura. Concordo. Ainda tem isso. Concordo. Ele apostou no remédio de piolho. Aí você vai dizer, é um absurdo falar da cloroquina, por quê? Porque a Anvisa não disse que a cloroquina pode ser usada para esse tratamento. Isso, perfeito. Se a vacina também não estava aprovada pela Anvisa, como é que ele ia botar a Anvisa? Mas ele não deixava nem aprovar, não deixava nem a coisa acontecer. Ele pediu para o pessoal da Anvisa colocar na bula da cloroquina que podia usar para Covid. Esse cara, ele manipula todos os dados, ele foi tirando. O pessoal do Ibama diz, tá matando os bichos aqui, tá tendo queimada. Ele manda embora todo mundo do Ibama. Toda vez que alguém fala algum dado ruim, ele fala, eu quero chamar essa pessoa. Eles divulgam os dados das pessoas. Quando autorizaram vacina em criança, eles divulgaram os dados dos médicos pessoais para irem atacar essas pessoas. Aí a Polícia Federal começa a investigar o filho dele, ele tira o pessoal da polícia. Aí o pessoal do Ibama... Quando começou, que saíram os dados que são mundialmente aceitos, o Brasil era um exemplo nessa coisa, o IPESP. A gente vai aprendendo com o Bolsonaro umas coisas que a gente não sabia nem que existia, que era ótimo no Brasil, que ele vai destruindo. E aí saem dados dizendo, o Brasil nunca destruiu tanta floresta. Ele manda embora o cara, ele tira pessoas de lá, ele bota o cara dele para agora dar o dado que ele quer. É assim que isso para mim não é democrático. Isso pra mim é uma ditadurinha. Porque assim, começou a falar mal de mim, eu tiro você. Sim, sim. Aí a gente vai vivendo Eu acho que o certo é você ouvir o outro lado e só chegar no outro lado científico tá dizendo, a gente desmatou 100. Aí ele fala, não é verdade. É porque é um fato, não é uma opinião. Eu não acho que desmatou 100. Eu tenho aqui a câmera, o satélite que viu, que vai... então você tá demitido, sai. Pensa uma coisa, Rick. Durante a pandemia, lembra que a gente no início da pandemia, dava os dados, né? Hoje, 100 mil pessoas se infectaram, morreram 500 pessoas. O governo impediu que esses dados saíssem. O governo impediu que a população tivesse consciência do que estava acontecendo. Então, os órgãos de imprensa do Brasil se reuniram e todos os dados que a gente vê hoje não são do governo, porque eles não deixam ver. São os órgãos de imprensa que tiveram que se reunir e ir atrás. Ele faz... Como é que pode isso? O cara não quer mostrar para o Brasil o que está acontecendo no Brasil. Eu acho isso é moralmente podre, Rica. Não, eu não estou discordando de você em algumas coisas eu acho exageradas, mas eu não discordo de você que ele foi mal, que tem uma série de coisas... Principalmente quando ele fala coisas que, porra, não tem porquê, não tem lógica. Ele cria confusão o tempo inteiro. Essa parte... Por isso que eu não quero... Por isso que exatamente, não, tá um pé no saco. Por isso que eu não quero... Mas aí qual que é o meu ponto em relação a isso? Nós temos, por exemplo, um Felipe Dávila da direita, Partido Novo, e um Ciro Gomes da esquerda. Perfeito. E aí você olha esse cenário e fala assim, então peraí, então a direita brasileira já escolheu que vai ser o Bolsonaro e a esquerda escolheu que vai ser o Lula. Sendo que todo mundo, quando conversa, concorda que não é o melhor, mas Ué, por quê? Por isso que eu vou votar no Ciro Gomes. Então, meu voto é esse. Minha pergunta é,
Por que você acha, por exemplo, que a classe artística, principalmente, faz uma campanha direta pro Lula e não uma campanha do tipo, porque se o Lula for pro segundo turno, ele arrebenta o Bolsonaro, você sabe disso. Sim, já saiu nas pesquisas porque a rejeição dele é muito inferior à do Lula, né? Sim, é do Lula também. É totalmente diferente. Como se você tirar o Lula, provavelmente o Bolsonaro vai ter muito menos votos do que ele teria, né? O Lula e o Bolsonaro, eles amam estar disputando essa eleição. Pro Bolsonaro é maravilhoso o Lula estar solto. E pro Lula é maravilhoso que seja contra o Bolsonaro. O que eu sinto hoje pela avaliação, por exemplo, eu não sei se o Brasil aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Em que sentido? Como o Weintraub, o ministro dele, falou, todo segundo mandato é pior, né? O segundo mandato do Fernando Henrique foi pior, o segundo mandato do Lula, o segundo mandato da Dilma nem completou. Imagina que pode ser pior do que o que já é para o Brasil. O Brasil está com todos os índices são ruins no Brasil. Acho que a gente tem que olhar, a gente tem que esquecer um pouco o comunismo, a ditadura na Venezuela, na Arábia Saudita. Vamos olhar os dados. A gasolina. É o pior preço da gasolina na história. Mas a gasolina é um commodity. Mas o brasileiro precisa da gasolina para sobreviver. Então, mas ele é um commodity. Ele está caro em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos. Não, mas ele você viu como mundial, encareceu né? aqui, diferente do que encareceu lá. Mas aí você concorda comigo que essa, por exemplo, é uma crítica que as pessoas jogam muito na mídia sem... Porque o imposto é estadual, o maior imposto. Não, sim, mas a questão... Não, tudo bem, você pode ir por aí. A gente também tem que bater nos caras também. Mas é engraçado que com a Dilma ninguém falava disso, né? Com a Dilma, a gasolina, R$3,50 é um absurdo. O que eu tô dizendo é que pau que bate Francisco, tem que bater em Francisco. Mas os dois lados... Mas vamos olhar, eles não batem quando... Eu tô dizendo, ó... Só bate quando importa, quando interessa. Né? Mas é porque... Então, mas batia lá, então eu quero bater aqui também. Claro. Você bateu lá também? Lógico que então, sim. Beleza. É lógico. Ia ficar justo. Gasolina é um absurdo, o preço da comida é um absurdo, a inflação brasileira voltou, dólar é um absurdo, a gente não tem, o desemprego está nos níveis que estavam antes, com Dilma, um absurdo. E aí a gente tem que pensar que o Brasil voltou para o mapa da fome. Então acho que isso que a gente tem que começar a entender um pouco, quando a gente começa a discutir Bolsonaro e Lula e tal, eu acho que a gente tem que sair um pouco do lugar que parece que nos deixa mais inteligente, que é começar a falar dados e números. Eu acho que a gente tem que pensar assim, a vida está mais difícil para o brasileiro. A vida está mais triste para o brasileiro. Tem 33 milhões de pessoas famintas no Brasil, com fome, não saber o que vai comer. E 125 milhões de pessoas em segurança alimentar, que não sabe se vai comer amanhã. Come, talvez não tenha 3 refeições, talvez tenha 2, isso é no Brasil de hoje. Vamos voltar para esse lugar. Esse é o lugar que a gente pode tentar pensar alguma